Oh meu Deus. O que é? Esqueletos. Esqueletos? Sim, há um problema com isso. O que é isso? O cálice não pode passar além de um grande. Cello não é o Santo Graal. Essa é a fronteira, Pierce. Essa é o preço da imortalidade. Arqueólogos acabaram de descobrir o verdadeiro propósito do mais famoso de Petra: estrutura. E não tem nada a ver com o que qualquer livro didático, guia turístico ou o documentário já te contou tudo isso. Por mais de 2000 anos, o edifício conhecido como o Tesouro foi chamado de Túmulo Real. Isso estava errado. Em 2024, uma pedra selada. A laje foi quebrada sob o pátio frontal. A primeira vez desde o dia em que foi trancado. O que a equipe encontrou lá dentro não corresponde a nenhum sepultamento conhecido. Tradição no mundo antigo. E os ossos apresentavam sinais de contenção. As paredes estavam chamuscadas devido aos repetidos incêndios, queimando em um espaço fechado. Mais enterros. Mais enterros. Veja pelo menos 3 crânios. O esqueleto de uma criança foi encontrado prensado contra um adulto no que parece ser um at a final de desespero. E a própria estrutura, cada arquitetura, cada detalhe, cada escolha de design, cada pedra, não foi construído para honrar os mortos, mas para garantir que os vivos nunca pudessem. Fora, eis o que eles encontraram. Avisos que eles continuavam a transmitir. Muito antes de qualquer arqueólogo europeu, chegaram a Petra as famílias beduínas, que viviam dentro e ao redor da Rosa Vermelha. A cidade já sabia que algo estava errado. Com Alcaz, o tesouro. Eles não fizeram isso. Trate-o da mesma forma que os turistas o tratam hoje. Eles temiam isso. Por gerações. Famílias locais transmitiram regras sobre a estrutura que não tinha nada a ver com isso. Com reverência ou lenda. Não se aproxime. Não faça isso casualmente. Não deixe seus filhos. Brinque perto dali depois do pôr do sol. Não durma. No chão em frente a ele. Estes não eram histórias para entretenimento. Eram instruções de sobrevivência. Faça cumprir o jeito. Você imporia uma regra sobre não beber água de um poço envenenado. Eles encontraram 2 grandes câmaras quase completamente vazias. Quando os exploradores europeus do século XIX, ao chegarem, vários registraram esses avisos diretamente em seus diários de viagem. Johann Ludwig Burckhardt, o primeiro ocidental insan. O documento Petra, de 1812, observou que os guias locais se recusaram a permanecer perto do estrutura. Eles se moveram rapidamente, olhando para a frente, sem oferecer nenhuma explicação. Mais tarde, os viajantes relataram algo estranho. Homens que acamparam perto. Manmoto. Alcaz em noite. Descreveu ouvir respiração sob a terra, ritmo baixo. Vibrações que emanam debaixo da pedra, chão. Outros descreveram repentino. A temperatura cai e ocorre um som metálico, agudo, cheiro no ar, de ferro e umidade. Pedra! E veja só, esses relatórios vieram de viajantes de diferentes décadas, que nunca tinham lido os livros um do outro, periódicos. Sem contato, sem fonte compartilhada. E, no entanto, suas descrições são quase idênticas à comunidade científica. Tudo isso foi descartado por mais de um século. Folclore. Superstição. Hiperativo. Imaginação de homens dormindo ao relento no deserto. Então, algo surgiu que era muito mais difícil de ignorar. Um jordaniano, Memorando Arqueológico da década de 1950, supostamente descreveu o solo abaixo, o pátio do tesouro, como estruturalmente anômalo e não de formação natural. Dentro de 12 meses após sua circulação, desapareceram dos registros públicos. Não, retratação. Sem correção. Sem explicação. Simplesmente sumiu. Se a ideia de que um importante documento arqueológico desapareceu sem deixar rastro de um local, visitado por milhões todos os anos, está tornando você se sente desconfortável? Ótimo. Clique em inscrever-se, porque esta história fica consideravelmente mais escura. 70 anos de portas trancadas. Entre as décadas de 1960 e 2020, as equipes de pesquisa submeteram formulários, propostas para estudar o subsolo do Tribunal do Tesouro. A maioria foi rejeitada, de imediato.
Alguns ficaram paralisados indefinidamente. Alguns sequer receberam qualquer resposta. O Departamento de Antiguidades da Jordânia deu a mesma explicação todas as vezes. Risco estrutural. Em teoria, isso parecia razoável. O tesouro é um site protegido insubstituível. Ninguém quer ser a equipe que vai prejudicá-lo. Mas a portas fechadas, a linguagem era muito diferente. Dr. Muhammad Najjar, um dos campos mais respeitados da Jordânia. Arqueólogos observaram posteriormente que as discussões internas da época se concentraram menos em risco de engenharia e mais em o que ele descreveu como o problema de exposição. Vários documentos internos teria alertado que o subsolo, as descobertas podem desencadear mudanças culturais. Pânico. A preocupação não era cavar, danificaria o prédio. Era isso. Escavar revelaria algo que, uma vez que o problema se tornava conhecido, não poderia ser controlado. É o seguinte, pelo menos 3 rejeitados. Propostas faziam referência a um não autorizado. Escavação da década de 1930, cujas anotações tinha desaparecido completamente de arquivos institucionais. Mas um documento. Sobreviveram pesquisadores desse período. Quem analisou descreveu um único cigarro de maconha. Instrução escrita na parte inferior do página. Não perturbe a câmara inferior. Não é um túmulo. Não há descrição do que. Era assim. Apenas um aviso sobre o que era. Não havia. Mas não havia túmulo real. Somano Pochal. Nem inscrições. Nenhum tesouro. Nada aqui embaixo que realmente. Ajude-nos a abordar as questões do quem, o que e quando deste fantástico monumento. Equipes de campo que visitaram o local, informalmente, nos disseram que o espaço era selado para proteção, não para preservação. Essa distinção apareceu repetidamente em anotações de reuniões privadas e nunca uma vez em relatórios oficiais. Proteção implica em ameaça. Preservação implica valor. Em algum momento, alguém decidiu que o que jazia sob o tesouro era perigoso, não precioso, perigoso. Então, em 2024, tudo mudou. Vazou. Imagens de satélite circularam entre instituições de pesquisa que mostram densidade, anomalias sob o pátio frontal. Linhas, ângulos retos. Geometria que poderia só podem ser feitos pelo homem. Os dados se espalharam, mais rápido do que as autoridades conseguiam conter. A pressão para conceder a escavação. O acesso tornou-se irresistível. A permissão acabou sendo concedida, mas com condições diferentes de tudo o que já vimos. A comunidade arqueológica havia se deparado com, antes, apenas trincheiras reversíveis. Documentação em nível milimétrico, em cada detalhe. Palco. Monitoramento de sensores em tempo real. Fraturas por estresse, no entorno. Pedra. E uma instrução final. Entregue em particular a escavação, liderança antes de uma única ferramenta ser levantado. Este projeto não é um tesouro. Caça. Não trate o que encontrar como patrimônio. Trate-o como contenção. Isso, a palavra contenção, pairava sobre tudo, que se seguiu. E quanto mais profunda a equipe, quanto mais se cavava, mais claro ficava o porquê de alguém. Eu o escolhi especificamente. Vale a pena. Fazendo uma pausa aqui para apreciar o que isso significa. Uma única palavra representa. No contexto de uma licença de escavação de 2024 para um dos locais mais fotografados da Terra, a instrução para tratar uma descoberta como contenção em vez de patrimônio não é uma peculiaridade burocrática. É um sinal. Significa alguém que já está em posição de autoridade. Suspeitava do que havia lá embaixo, ou tinha, me disseram. Os avisos transmitidos por as famílias Bedouin, desaparecidas na década de 1950. Memorando, as décadas de propostas rejeitadas. Nenhuma dessas coisas parecia estar relacionada. O tempo. Parado à beira daquilo. Trincheira em 2024. Eles de repente fizeram isso. A forma que não deveria estar ali. A equipe de escavação mobilizou Trace, tecnologias de pesquisa independentes, simultaneamente sob o pátio frontal, radar de penetração no solo, elétrico, imagens de resistividade e magnetometria. 3 sistemas separados, 3 completamente diferentes, conjuntos de dados separados, coletados por 3 operadores diferentes, cada um deles
retornou o mesmo resultado. Abaixo do 4 quadras, um vazio, não uma rachadura, não cavidade natural formada por erosão ou mudança geológica. Um espaço retangular, com bordas retas, cantos definidos e proporções correspondentes a Nabatean. Estruturas descritas na antiguidade. Inscrições especificamente associadas, com restrição e contenção. Não. Enterro, não cerimônia. Contenção, Dr. Sarah Khalil. Shaoshi é uma geoarqueóloga beçana. A Universidade da Jordânia, designada equipe de radar, realizou suas varreduras 3 vezes. Em sucessão, a anomalia apareceu, identicamente, em cada passagem. Ela chamou o diretor da escavação. De acordo com... Em relação às contas da equipe, nenhum deles falou, por quase 30 segundos. A forma era muito preciso, deliberado demais, profundo demais para ser qualquer coisa acidental. A questão que eles tinham sido contratados para responder. Qual era o verdadeiro propósito desta estrutura? Era, de repente, parado bem na frente. Eles enterrados sob seus pés. Ah, tem algo ali. Essa é a assinatura, que já vimos antes. Agora, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Inquietante. Várias varreduras de radar. Retornaram padrões de sinal distorcidos. As ondas se comportavam como se algo dentro a câmara estava interferindo ativamente com a frequência de ressonância do equipamento. Os técnicos recalibraram seus instrumentos e repetiu todo o processo. Sequência. A distorção foi idêntica. Todas as vezes. Não era problema da máquina. Erro. Não foi interferência de superfície. Da rocha circundante. A perturbação vinha de dentro do espaço selado em si. Leituras magnéticas. Adicionou outra camada de dados que ninguém tinha em mente. A equipe estava preparada para isso. A câmara mostraram assinaturas de calor residual inteiramente, inconsistente com espaços de sepultamento. Túmulos, estabilizado na rocha circundante. Temperatura ao longo dos séculos. Isso é um documentado previsível universal. Padrão. Esta câmara não havia estabilizado. Os dados apontavam para repetidas altas temperaturas. Eventos que ocorreram antes do teto. Lacrado. Nenhum único funeral. Algo deliberado. Algo que aconteceu mais de uma vez. Interno. Análises de sedimentos mostraram compressão em formações curvas. Material empurrado para fora, em direção às paredes, como se fossem corpos, ou grandes massas deslocaram-se violentamente. Dentro da câmara antes de ser trancada. Fechado pela última vez. Dr. Richard Jones, um arqueólogo estrutural a Universidade de St. Andrews, revisada. A reconstrução composta e descreveu sua conclusão sem hesitação. A câmara foi projetada para permitir a entrada. Não foi projetado para saída de suporte. Seja lá o que for, não era para deixar as pessoas saírem. E isso, a avaliação, ocorreu antes mesmo de alguém ter... Mansanti tocou no selo. Degraus cortados por confinamento. A escavação física avançava com agonia. Lentidão. As ferramentas de metal foram substituídas por instrumentos de madeira e pincéis macios. Cada camada de sedimento estava completamente documentado antes da remoção. Todas as superfícies. Foi fotografado de 3 ângulos diferentes. Ângulos. A equipe trabalhou em quase silêncio. E o silêncio pareceu apropriado. Primeira coisa a emergir de debaixo o piso do pátio era composto por um conjunto de pedras estreitas. Degraus talhados diretamente na rocha matriz, descendo em um declive íngreme e irregular. Ângulo. O Dr. Creeman observou imediatamente que a geometria estava errada anteriormente. Uso. Escadarias funerárias inabotânicas. A arquitetura é construída com cuidado. Acesso repetido, amplo o suficiente para portadores de patas, angulados suavemente o suficiente para procissão solene. Estas escadas caíram bruscamente. Eles não ofereciam quase nenhuma estabilidade. Apoio. Eles parecem especificamente projetado para desorientar qualquer um que o faça. Eles descem. Eis o problema. Paredes que ladeavam a escadaria eram completamente liso. Sem entalhes, sem nada. Inscrições dedicatórias. Sem símbolos de morte ou ressurreição do tipo encontrado. Em toda a necrópole de Petra.
mas os blocos de pedra foram encaixados em um padrão de suporte de carga que resistia à força externa. A análise estrutural confirmou isso. O reforço só fazia sentido se uma pressão significativa fosse esperada de dentro. A estrutura não foi construída para impedir que a escadaria desabasse para dentro, mas sim para sustentar algo. Na altura do braço, ao longo de várias seções da parede, a equipe encontrou sulcos rasos e marcas irregulares que não correspondiam a nenhuma ferramenta de construção usada na montagem original do edifício. Os especialistas as examinaram de perto. Alguns concluíram que foram feitas por mãos ou objetos arrastados, repetidamente contra a pedra. Não esculpidas, não cinzeladas, mas desgastadas na superfície por meio de fricção e força contínuas. O motivo pelo qual este túmulo resistiu e sobreviveu a exércitos e terremotos é que os napotas que o construíram o esculpiram na superfície de arenito da montanha. O padrão sugeria resistência, um movimento não voluntário. A meio caminho da escadaria, uma passagem secundária ramificava-se para o lado. Estava compactada, com pedras e detritos forçados de fora, e selada deliberadamente, depois de a estrutura principal ter sido trancada. Independentemente do que essa passagem estivesse ligada, alguém tinha se certificado de que nunca mais seria usada. No pé da escadaria, uma enorme laje de pedra selava completamente a câmara. O encaixe era tão preciso que a equipe de escavação não tinha encontrado em nenhum outro lugar de Petra. Sem frestas, sem canais de ar, sem vestígios de qualquer mecanismo de fecho, porque nenhum era necessário. O peso e a precisão da vedação tornavam a ideia de abrir por dentro uma impossibilidade física. Testes de laboratório confirmaram que não há penetração de fluxo de ar pelas bordas da vedação. O Dr. Aaron Darby, arqueólogo da Universidade do Tennessee, que participou da escavação, descreveu o selo com uma frase que toda a equipe repetia nos dias seguintes. Isso é um exagero para um sepultamento. Esse nível de isolamento é desnecessário, a menos que o objetivo seja o confinamento permanente e absoluto. 2000 anos de silêncio. E então, eles o quebraram, o que os mortos revelaram. O selo se rompeu com um som que a equipe descreveu como uma expiração lenta, como se a câmara estivesse prendendo a respiração. O ar viciado os atingiu imediatamente, pesado, estagnado, carregando o cheiro de decomposição misturado com fuligem e algo forte e químico que queimava a garganta. Um dos membros da equipe recuou involuntariamente. Outra pessoa cobriu o rosto. O diretor da escavação manteve-se em posição e esperou que o ar começasse a dissipar-se. A primeira câmara apresentava uma espécie de ordem terrível. Esqueletos dispostos cuidadosamente, ossos alinhados e intactos. Mas os detalhes eram imediatamente perturbadores. Diversos restos mortais foram encontrados com o rosto voltado para baixo, uma postura ausente em todas as tradições funerárias Navatāja, documentadas no registro arqueológico. Outros estavam curvados acentuadamente para a frente, com os membros em posições que nenhuma família enlutada, nenhum sacerdote ou tradição religiosa, em qualquer lugar do antigo Oriente Próximo, jamais escolheria. Essas posições não refletiam nenhum ritual. Pareciam impostos, forçados. Os objetos colocados junto aos restos mortais não incluíam objetos de valor, joias, nem marcadores de posição, identidade ou status. Apenas pequenas tigelas de cerâmica, dispostas em intervalos precisos e regulares. Um vaso foi encontrado pressionado contra uma caixa torácica, como se tivesse sido mantido no lugar, no exato momento da morte, e nunca mais perturbado. E veja só, a análise química das paredes da câmara detectou compostos de calcário tratado associados a contextos nabotânicos, especificamente a estruturas de contenção, não a espaços mortuários. Diversos agrupamentos de cerâmica correspondem a arranjos espaciais, encontrados em inscrições, que descrevem o que textos antigos chamavam de casas do silêncio. Portanto, o que precisamos fazer é coletar amostras do sedimento debaixo da estrutura, diretamente nessas partes. Lugares restritos para onde as pessoas eram enviadas para serem completamente esquecidas. O verdadeiro propósito dessa estrutura começava a ficar claro, e não tinha nada a ver com o que qualquer livro didático havia sugerido. Então, a equipe abriu a segunda câmara. Tudo mudou. As paredes eram negras do chão ao teto, camadas e mais camadas de fuligem, resultantes de repetidas queimadas controladas, realizadas enquanto o espaço estava completamente isolado do exterior.
Esqueletos estavam empilhados, membros emaranhados, crânios fraturados, costelas quebradas em padrões totalmente inconsistentes com a acomodação natural ou a decomposição ao longo do tempo. O Dr. Khalil confirmou o que as evidências físicas exigiam. Os danos ocorreram antes da morte ou durante o confinamento físico extremo, não séculos depois, durante a vida. Um detalhe em particular chamou a atenção de todos os membros da equipe. O esqueleto de uma criança estava firmemente pressionado contra o de um adulto. Os braços posicionados como se estivessem estendidos. Como se, nos momentos finais, antes de tudo escurecer, alguém tivesse puxado a criança para perto e se recusado a soltá-la. A disposição não refletia nenhum costume funerário conhecido de qualquer cultura da região. Refletia um último ato desesperado de proteção por parte de alguém que compreendia com absoluta certeza que não havia saída. Perto da parede oposta, 3 esqueletos haviam sido separados dos demais e posicionados deliberadamente, não empilhados, não abandonados, mas colocados com clara intenção. Um deles apresentava marcas compatíveis com um status social mais elevado. Os outros 2 apresentavam traumas severos. Vasos de cerâmica, encontrados nas proximidades, continham resíduos espessos. Os primeiros testes químicos identificaram compostos ricos em ferro, misturados com cinzas e resina vegetal. Substâncias historicamente associadas, em contextos do Antigo Oriente Próximo, à indução de confusão e submissão física em indivíduos confinados. Vários esqueletos em ambas as câmaras apresentavam deslocamentos articulares, consistentes com amarras prolongadas. As evidências físicas eram inequívocas. Essas não eram pessoas que morreram pacificamente e foram sepultadas com cuidado. Eram pessoas que foram colocadas dentro de uma estrutura selada, contidas e abandonadas. A arquitetura garantia que não pudessem sair. A ausência deliberada de quaisquer marcas de identificação assegurava que ninguém se lembrasse de que elas estiveram ali. Eis o que faltava. Nenhuma inscrição em nenhuma das câmaras, nenhum nome, nenhum texto litúrgico, nenhuma oração de dedicação, nenhum reconhecimento de que qualquer uma dessas pessoas sequer existiu. O Dr. Darby descreveu essa ausência como a descoberta mais significativa de toda a escavação. Não se tratava de uma tumba que falhou. Era um sistema que funcionou exatamente como foi projetado. A memória nunca foi o objetivo. Apagar era a verdade. A pedra tinha o propósito de ocultar. Quando o projeto arquitetônico, as evidências físicas, a análise esquelética e o contexto histórico são analisados em conjunto, uma conclusão se torna inevitável. Fontes nebatianas antigas fazem referência a uma categoria de estrutura restrita usada para isolar indivíduos considerados perigosos, contaminados ou socialmente inaceitáveis para a ordem dominante. E a água que tornou tudo isso possível também possibilitou alimentar uma cidade de 30 mil pessoas. A terminologia varia entre as inscrições, mas a função é consistente. O espaço não se destina ao luto, nem à cerimônia, mas à remoção, não para honrar os mortos, mas para fazer desaparecer os vivos. As câmaras sob o tesouro correspondem a essas descrições em todos os detalhes mensuráveis. A escadaria de sentido único, as paredes reforçadas especificamente para resistir à pressão interna, a passagem secundária deliberadamente bloqueada, as evidências de queima repetidas em um espaço selado e sem ar, os corpos contidos, o apagamento absoluto e deliberado da identidade. Cada elemento físico aponta exatamente na mesma direção. E essa direção responde à pergunta. O título deste vídeo questionava isso desde o início. O verdadeiro propósito da estrutura mais famosa de Petra nunca foi sepultamento, nunca cerimônia, nunca comemoração. E aqui está a peça final que muda tudo. A fachada ornamentada, esculpida na face do penhasco. Aquela que dezenas de milhares de turistas fotografam todos os dias. Nunca foi o propósito desta estrutura. Era a máscara. Foi projetada para atrair todos os olhares para cima, em direção à beleza, à grandiosidade e à escala impressionante da arte na botânica, para que ninguém jamais pensasse em olhar para baixo. O tesouro não convidava as pessoas a entrar. Mantinha algo fora da vista, da memória e da história. E funcionou. Por mais de 2000 anos, funcionou perfeitamente. Se o edifício mais fotografado de Petra,
escondia isso sob o seu piso, então todas as suposições sobre o que mais se encontra sob esta cidade precisam ser reconsideradas. Cada câmara selada, cada passagem inexplorada, cada estrutura que os nabatistas esculpiram nestes penhascos e da qual simplesmente se afastaram sem explicação ou inscrição. A necrópole de Petra contém centenas de estruturas escavadas na rocha que nunca foram totalmente exploradas. O tesouro era considerado o mais bem documentado, estudado durante décadas, mapeado por satélite, visitado por milhões de pessoas, e ainda assim escondia algo que toda a comunidade arqueológica nunca esteve preparada para enfrentar. O que foi descoberto sob o Alcaz não é uma nota de rodapé na história de Petra. É uma linha de fratura que atravessa tudo o que pensávamos entender sobre uma das civilizações mais célebres do mundo antigo. Uma civilização que construiu seus monumentos em direção ao céu, enquanto enterrava suas verdades mais sombrias na rocha abaixo deles. As pessoas seladas dentro daquela câmara foram apagadas de forma tão deliberada e completa que, mesmo agora, 2000 anos depois, ainda não sabemos seus nomes. Não sabemos o que fizeram. Não sabemos quem decidiu que precisavam desaparecer ou por que essa decisão foi tomada. Sabemos apenas que alguém construiu uma estrutura elaborada, magnífica e icônica diretamente acima deles, e que, durante 20 séculos, ela funcionou exatamente como planejado. O verdadeiro propósito da estrutura mais famosa de Petra nunca foi homenagear ninguém. Era garantir que o mundo se esquecesse de que eles sequer existiram. Essa é a descoberta. Não uma nova câmara, nem uma inscrição perdida, nem um tesouro escondido. A descoberta é que uma das mais celebradas conquistas da engenharia do mundo antigo era, em sua essência, uma máquina de apagamento. E funciona tão bem que passamos 2000 anos admirando a máscara, enquanto a verdade permanecia selada sob nossos pés. Se isso mudar sua perspectiva sobre o mundo antigo, curta e inscreva-se. Existem mais câmaras seladas sob Petra que ainda não foram abertas. E o que há dentro delas pode ser ainda pior.